Ok, vamos começar. Ok, então já vi que tiveram a pensar na aula. Eu ontem tive a ler alguns comentários e eu percebi que ontem, bem, primeiramente, nós ontem falamos, vamos fazer uma recapitulação daquilo que nós falamos ontem, né? Ontem vocês perceberam que existe um problema. Ontem nós aprendemos que o problema existe. Nós aprendemos que existe um caminho. Primeiro o problema. E hoje vamos falar desse caminho. E eu vou mostrar-vos, os slides estão mais avançados do que eu. Existe um caminho. Olha, os slides estão a avançar mais rápido do que eu. Ontem descobrimos o problema, cada uma de nós identificou o problema, e hoje a pergunta é: se existe o caminho, será que existe uma solução? Essa é a pergunta. Existe uma solução para vivermos a menopausa plena? Ontem eu estive a ler alguns comentários depois da nossa aula e eu percebi que as mulheres se identificaram com aquilo que nós falamos ontem. Uma disse que parecia que estava a falar para ela, outras disseram que, para além de partilharem os sintomas que sentiam, que não tinham, né, que nunca tinham ouvido uma explicação dessa maneira, e identificaram-se, né? E perceberam que não estavam sozinhas, não estavam sozinhas nessa jornada, não estavam sozinhas. Então, hoje eu quero partilhar com vocês histórias verídicas de mulheres como nós que também viveram essa, ou melhor, passaram por essa fase, estão a fazer essa transição e que com o acompanhamento certo puderam ter experiências novas, voltar a ter a alegria de viver. Aqui vamos falar de histórias reais. São histórias de mulheres reais. Histórias de mulheres reais. Histórias de mulheres que estavam a sofrer muito, histórias de mulheres que estavam desesperadas, histórias de mulheres que já tinham perdido a esperança. Eu vou começar pela história da Luzia. Temos aqui duas histórias muito interessantes. A história da Luzia, Luzia dos Anjos. A Luzia é uma mulher de 54 anos, que quando ela me procurou, já estava na menopausa. Ela queixava-se de um cansaço extremo. Ela tinha o cansaço, alterações de humor, as noites mal dormidas, as noites eram muito mal dormidas. Ela tinha ondas de calor e vocês sabem, as ondas de calor não permitem que a pessoa consiga dormir ou ter uma noite reparadora. E ela pensava que tinha que suportar. A Luzia também é a primeira mulher que eu conheci que tinha o síndrome do ombro congelado. Ela tinha o síndrome do ombro congelado e ela procurou o médico. Ela foi medicada, inclusive tomou corticóides, medicamentos muito fortes. E ela não tinha o conhecimento de que aqueles sintomas que ela tinham a ver com a menopausa. A menopausa estava a afetar o bem-estar dela, afetava a qualidade de vida dela. A Luzia, ela 54 anos, ela teve filhos tarde, quer dizer, tarde, não é? Normalmente a mulher começa a fazer filhos aí a partir... Bem, não tem uma idade própria, né? Mas mais ou menos depois dos 20, 25. A Luzia teve filhos já depois dos 40. Então, ela com duas pré-adolescentes em casa, ou duas crianças ainda em casa, estava com a qualidade de vida muito difícil, muito desafiadora. E quando ela me conheceu, nós fizemos uma escuta ativa, né? Ela encontrou em mim alguém que pudesse ouvi-la, escutá-la sem julgamento, sem interrupção, sem pressa, principalmente sem pressa. E nós fizemos o diagnóstico, bem, vou chamar assim, fizemos um mapeamento do que ela realmente estava a passar, implementamos
o método, vocês depois também vão conhecer, para que ela então pudesse começar a fazer, mudar a maneira como ela vivia, a fazer uma alteração na qualidade de vida dela. A Luzia teve muitos desafios, teve muitos desafios, porque ela teve, para além desses que eu já mencionei, ela teve muitos outros sintomas, muitos. Inclusive, ela como estava também sobrepeso, ela e com o ombro congelado, ela estava mesmo limitada. Ela estava limitada. E isso foi causando muitas debilidades no dia a dia, tanto no cuidado com a casa, como o trabalho, porque ela é uma mulher que trabalha fora de casa. Então, essa é a história da Luzia. Hoje a Luzia, depois de começamos a trabalhar em dezembro do ano passado, estamos em julho, e a Luzia está melhor, está bem. A Luzia sai para brincar no parque com as filhas. A Luzia trabalha, já tem aquela vontade de sair, de interagir. Está uma pessoa completamente diferente. Está completamente diferente. Quem é que se reviu na história da Luzia? Quero que vocês escrevam aqui no chat. Quem é que Boa noite, Vanusa. Quem é que conseguiu rever-se na história da Luzia? Uma mulher ativa, que já não se reconhecia no seu próprio corpo. Partilhem. Quero que vocês escrevam aqui no chat. Tímida. Então ela passou, a Luzia passou a dormir melhor, já não tem ondas de calor. Vocês sabem que as ondas de calor tiram qualquer uma do sério. Voltou a sentir-se com mais energia, mais disposição para aproveitar o dia. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Não querem partilhar? Oh, partilhe, eu gosto de interagir com vocês. A Caesa diz que se reviu nessa história acerca do cansaço, ela também sente cansaço. A mulher vai dormir, mas acorda cansada, sem ânimo, sem disposição para trabalhar. Ontem nos comentários eu também vi que muitas estamos com falta com a libido muito baixa, isso pode trazer muitos problemas no relacionamento. A Isabel também se revê na história da Luzia porque sente muito cansaço. Algumas pensam que o ferro está baixo, que é falta de ferro, que é velhice. A Elsa diz que não está a passar por isso. É, é interessante que nem todas passamos pelas mesmas coisas. Vocês vão comentando, estamos aqui, somos 20, mais de 20. Vocês têm que comentar, estão atentas à live, estão a ouvir atentamente. Uma das questões conosco, né, com nós mulheres, é que nós temos o hábito do multitasking, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Também acreditava que isso era possível e que era bom. Na verdade, às vezes é possível, né? A gente começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas não é eficaz, porque não damos atenção a nada. Fazer tudo ao mesmo tempo não damos atenção. Então, o foco é algo que é muito importante. Insônias, alguém escreveu, eu não vi, ondas de calor, a Luzia sentiu muitas ondas de calor, a Margarida insônias, sem vontade de trabalhar, sem vontade de falar com ninguém, sem vontade de falar com ninguém. Muitas mulheres sentem essa tristeza, algumas inclusive são diagnosticadas com depressão, são medicadas, que é uma fase que a mulher acaba por se recolher muito, não encontra o apoio suficiente, não encontra o acolhimento, então ela fecha-se, ela fica sozinha. Oh, vontade de chorar, é isso, é. Vontade de chorar também dá, também dá. Assim, do nada, sem motivo aparente. Sem motivo aparente, a mulher fica com vontade de chorar. A Maria Sidônio diz que teve uma colega que passou por isso e foi acusada de feiticeira. Oh, meu Deus. Então, nós aqui conseguimos perceber que são coisas tão comuns e que acontecem com tanta frequência, mas que passam assim despercebidas sem a atenção necessária. Muito bem, muito bem. A Júlia aqui comentou que também passou por isso e que depois começou a fazer exercícios, começou a sentir-se melhor. A Luzia diz que tinha muito esquecimento, muito calor, inclusive tinha que trocar de pijama à noite por causa dos calores. Exatamente, exatamente. É exatamente isso que acontece. É uma alteração completa no rotina do dia a dia. E a mulher fica mesmo como louca. Fica como louca. Inclusive no passado, antes desses sintomas todos serem relacionados com a menopausa, as mulheres eram colocadas inclusive nas psiquiatrias,
eram dadas como loucas, eram medicadas em manicômios por falta mesmo de conhecimento. A Catarina também diz que se reviu aqui o cansaço, esquecimento, irritação, desde calor, comichão, calor? Comichão, será? E ela diz que agora alguns dos sintomas já reduziram. Muito bem, muito bem. E agora vamos contar outra história. É também uma história muito interessante. A história da Denise. A Denise é outra mulher que começamos a trabalhar juntas em janeiro. E a história da Denise é muito bonita porque eu gosto quando nós temos, né, quando a gente vê o resultado. A Denise é uma mulher de 55 anos, que também a Denise procurou-me porque ela tinha um problema no estômago, tinha uma bactéria no estômago que trouxe gastrite e começamos a trabalhar para tratar dessa bactéria, para eliminar a bactéria e restaurar o sistema digestivo dela, o estômago, o intestino, porque inclusive essa bactéria, quando não se dá atenção, pode até evoluir para câncer. E durante nosso processo de identificação dos sintomas, percebemos que ela também já estava na menopausa há alguns anos, já estava há uns 2 ou 3 anos na menopausa, e nós identificamos o processo, os sintomas, todos os sintomas, e começamos a trabalhar por etapas. Primeiro, atacar o estômago, porque a reeducação alimentar veio através do estômago, né? Precisava de comer, e depois que ela começou a melhorar essa parte do estômago, a diminuir as dores do estômago, aí começamos também a tratar dos sintomas propriamente ditos. Tinha dores articulares, não fazia exercício, estava acima do peso, tinha também atrofia vaginal. Nós sabemos que a atrofia vaginal para além da baixa libido, tem atrofia vaginal que não permite mesmo o envolvimento com o parceiro. E isso é um problema super grave, é grave. Muitos casais até acabam por se separar por causa desse sintoma, Mas, graças a Deus, a Denise, e ela depois vocês vão ver aqui, ela partilhou um vídeo que eu vou partilhar com vocês. Ela teve muitos altos e baixos, às vezes estava firme, fazia, depois desistia, mas ela percebeu que nesse processo há uma necessidade grande de ter disciplina e de ser consistente. E depois de alguns ajustes, a Denise então conseguiu alcançar os objetivos e começar a viver uma vida com mais qualidade, mais leveza, mais alegria e ter realmente aquilo que nós chamamos de menos álcool. Então eu vou partilhar agora o vídeo da Denise, vocês verem como é que a Denise está. Ela está super revigorada, com bastante energia, com vontade de... Inclusive, ela não disse aqui no vídeo, mas ela já tem mais vontade de estar com o parceiro, de trabalhar, está a fazer exercícios regularmente, o que é realmente de louvar. Quando nós nos empenhamos, conseguimos. Vamos então ver o vídeo. Maravilhosas, como nos chama Maria. Eu sou Denise. Passo para contar um pouco daquilo que é a minha experiência, né? Portanto, deixar aqui o meu testemunho do quão bom, do quão gratificante, do quão maravilhoso tem sido esta minha mudança. Não vou dizer experiência, esta mudança. Eu comecei a seguir a Maria, ou seja, a seguir as suas orientações em janeiro. E devo dizer-vos que de lá para cá tenho sentido mudanças maravilhosas, mudanças muito consideráveis em termos de peso, redução de peso. A maneira de me alimentar ajudou muito, a nova forma de me alimentar, a minha disposição, a minha vontade de fazer as coisas melhorou bastante. Que mais? Eu agora já consigo dizer a muitas pessoas o que devem e o que não devem comer. Claro é que nem sempre sou bem-vinda e bem vista. Eu própria nem sempre cumpro a regra, mas faço o possível de
seguir aquilo que me foi orientado. Faço exercícios, também não faço às vezes não faço com a mesma regularidade, às vezes faço mais do que as outras, mas enfim, tem sido muito, muito compensador, muito gratificante seguir as orientações da Maria. Então dou-vos força para continuarem, sigam o que aquilo que a Maria disse para nós fazermos, sigam, que eu sou prova viva de que vale a pena. Foi o vídeo da Denise. Ela partilhou conosco as dificuldades, partilhou conosco as vitórias e tudo isso é muito importante. Então ela passou a perceber que era possível voltar a viver com alegria e passar pela menopausa com plenitude, com alegria, com vigor. E agora eu vou partilhar com vocês a minha história. Algumas já me conhecem, algumas já caminham comigo. A Paulina disse que a Denise é colega dela. Hoje mesmo elogiou, exatamente. Elogiou a Denise porque está linda e está magra. Olha, está aí. Quer dizer que ela conhece a Denise. Então, mais uma vez, vocês conseguem ver que é uma história real, é uma história verídica, não é fictícia. É história de mulheres que são mulheres como nós e que realmente participam e têm teorias, não é? Agora eu vou partilhar a minha história. Eu sou a Maria Simão, para quem não me conhece, está-me a conhecer agora. Eu comecei a minha trajetória há alguns anos atrás. Eu comecei por ingressar na área da saúde cedo. Sempre gostei desde criança, gostei de plantas, gostei de animais. E fui a estar na área, entrei para a área da saúde cedo, sempre com o propósito de seguir até eu queria ser médica. Eu não sou médica, eu sou bióloga. E depois da minha formação, fiz a minha formação na Inglaterra e andei por alguns países, já vivi em alguns países. E depois da minha formação, eu fui trabalhar para hospitais, clínicas. E durante o meu tempo de trabalho, algo me chamou muita atenção e era que as pessoas entravam para o hospital, faziam consultas, mas que não recebiam cura, não saíam de lá curadas. Percebi que as doenças eram doenças crônicas que não tinham solução e que a pessoa tinha que ser obrigada ou recebia um diagnóstico de uma doença crônica que tinha que viver com essa doença, com medicamentos até o final da vida. E isso realmente começou a me frustrar bastante. Eu fiquei muito, muito frustrada, porque eu via pacientes que entravam a andar, que entravam para fazer uma consulta, pacientes que eram internados e que depois morriam, e isso começou-me a causar dor, a causar tristeza. Então eu decidi fazer uma mudança na minha vida, na minha carreira, comecei por mim e decidi enveredar primeiramente para a culinária, porque eu acredito que a alimentação pode trazer e traz cura. Já dizia o pai da medicina moderna, que viveu 3.000 anos atrás, que o nosso alimento deve ser o nosso medicamento. E foi aí que eu comecei por começar a pesquisar, depois fui fazer um curso de culinária integrativa, que é comida que cura, para ajudar a curar doenças crônicas, a reverter esse tipo de doenças. Foi aí que quando eu decidi fazer fiz essas mudanças e tudo começou a correr bem. E depois, em 2021, aí também começou não começou ainda a minha jornada porque naquela época eu ainda não tinha essa ciência de que realmente eu iria passar para a menopausa, né? Porque os médicos não dizem que a mulher vai passar por menopausa, não explicam que vai existir uma fase de perimenopausa, que vamos sentir tal sintoma e tal sintoma. Não havia nada disso. E depois de eu fazer esse levantamento, essa pesquisa, eu comecei também a ter alguns sintomas, assim como vocês, comecei a ter alguns sintomas. E um dos sintomas que eu tive foi afinamento dos cabelos. Para quem me conhece, o meu cabelo é o meu xodó. A minha pele,
é o meu troféu, eu gosto de dizer. E foi aí que eu comecei então a fazer esse trabalho. E aí criei esse programa, esse método, portanto, com o objetivo de resolver esses assuntos ou essas pendências, porque acabam por causar muitos transtornos e nós temos que ou mudamos a nossa vida ou então a nossa vida para. E durante esse trajeto eu percebi que eu cometi muitos erros e eu fiz uma seleção dos maiores erros, ou alguns dos erros que eu identifiquei, e eu vou falar de alguns deles. E quero também que vocês partilhem aqui os erros que já cometeram, que já ouviram falar. O primeiro deles é procurar respostas em todo lado. Hoje todas nós temos acesso à internet, todas nós conseguimos de alguma maneira obter informação, mas isso é um erro muito grande porque muita da informação que está disponível na internet, muita não é verdade, muita não é verídica, e isso pode causar grandes problemas tanto para a nossa saúde como também para o processo que nós estamos a passar. Por isso é que devemos ter foco, devemos obter informação e a informação deve vir de fontes fiéis, fontes dignas, fontes que tragam realmente confiança, porque procurar respostas em todo lado, a pessoa acaba por não ter a informação que precisa para resolver o problema que precisa. Então vemos, é um erro por quê? Porque nós precisamos de obter informação e na busca pela informação acabamos por cometer às vezes alguns erros. Hoje a Caesa diz que às vezes as pessoas desinformadas e hoje a internet pode trazer isso. Como muita gente tem acesso, às vezes pessoas desinformadas põem informação que não é correta, falam do que não sabem e levam outros a cometerem. O segundo mito, ou melhor, o segundo erro, experimentar tudo sem orientação. Eu gosto de dizer que não é porque é natural que não vai fazer mal. Nessa nossa busca por melhorar, muitas vezes acabamos por cometer esse erro, procurar experimentar tudo, experimenta chá, experimenta terapia, experimenta coisas que às vezes não são adequadas para a nossa situação. As coisas, mesmo que elas sejam naturais, às vezes precisam de ser bem analisadas, porque cada uma de nós tem uma condição diferente, tem um metabolismo diferente, precisa de orientação. O que é para mim, o que é bom para mim pode não ser bom para a Miriam, pode não ser bom para a Caesa, nem tudo é para todas, nem tudo é para todas. Vamos a mais um erro, pensar que todas as mulheres precisam da mesma solução. Nem todas precisamos da mesma solução. Nós precisamos de soluções, todas precisamos de uma solução, mas não é a mesma solução. Cada uma de nós tem um sintoma diferente, mesmo que tenhamos os mesmos sintomas, mas o nosso corpo reage de maneira diferente. Sendo assim, nós precisamos de soluções diferentes, precisamos às vezes de casar soluções, de usar várias dinâmicas, não é? Vários compostos para chegar a uma solução, a uma resposta mais rápida. Às vezes é preciso primeiro tratar, como foi o caso da Denise. A Denise estava com muitos sintomas da menopausa, mas foi preciso tratar do intestino, tratar do estômago, porque tudo que entra pela nossa boca passa pelo estômago, Se passa pelo estômago, o estômago tem que estar saudável, tem que estar saudável. Então, isso é um outro grande mito. Nem todas precisam da mesma solução. Precisamos de entender e escolher as soluções certas para as mulheres certas. Temos um quarto mito, e o quarto erro é esperar demasiado para agir. Esperar muito tempo é o outro erro. E esse eu tenho visto muito, porque a estatística, inclusive, diz que só 30% das mulheres cuida da menopausa antes dos sintomas se transformarem em doença. Esperar demasiado tempo é um grande risco. É um grande risco porque muitos desses sintomas trazem grandes consequências e consequências graves, trazem as doenças chamadas de doenças crônicas, que acabam por tirar a qualidade de vida da mulher completamente.
Esperar para tratar de sintomas como palpitação pode levar a doenças cardíacas, pode levar a AVC. Esperar demasiado tempo para tratar de sintomas como doenças articulares pode levar a desgaste das articulações. Esperar para tratar de sintomas como osteoporose pode levar, ou melhor, sintomas de fraqueza nos ossos pode levar à osteoporose lá mais para frente. Então, é um erro esperar que o sintoma se transforme em doença para tratar. Esse é um erro muito, muito grave, muito grave. Por isso é que a menopausa é vista como, a mulher com menopausa é vista como uma mulher velha, como uma mulher que já não tem lugar na sociedade, como uma mulher que perde a sua essência, uma mulher que já não tem valor. Por quê? Por causa deste grande erro. Esperar que o sintoma se transforme em doença para então fazer alguma coisa, para começar a tratar. E nós temos que perceber que nessa transição vai caindo, não existem milagres, porque é um processo normal, melhor, é um processo natural que todas nós vamos passar, mas é um processo natural que todas nós vamos passar, mas que não é normal nós vivermos dessa forma. Não é normal. E não podemos normalizar a dor. Eu sei, nós mulheres temos muito por causa mesmo do conceito, a mulher tem que aguentar, tem que sofrer. Então, nós vamos protelando, vamos deixando passar, até que quando nós realmente estamos já acamadas, algumas já estão acamadas, algumas até já andam. Eu vejo mulheres com 65 anos, com artrite, artrose, com bengala, inclusive, mulheres que têm netos, filhos, não conseguem, não têm essa energia. Por exemplo, como a história que eu vos contei da Luzia, ter filhas pequenas. Então, esperar demasiado é muito, muito grave mesmo. Então, aqui podemos ver que precisamos de compreender e ver esses erros, né, que nós temos cometido e perceber que, é possível nós darmos passos, é possível termos uma qualidade de vida melhor, se prestarmos atenção a esses erros e focarmos no que realmente importa. Vamos avançar. Existe um caminho. Falamos aqui dos erros, existe um caminho. Existe um caminho para que nós possamos resolver, para viver uma menopausa completa, uma menopausa plena. Existe um caminho. E esse caminho tem 4 passos. E agora eu vou mostrar para vocês quais são esses passos. O primeiro é compreender. Compreender é analisar a situação, é identificar o que realmente é saber o que realmente está a passar, fazer um levantamento do processo, um levantamento de sintomas para ver exatamente o que cada uma está a sentir. O segundo é identificar. Identificar é isolar o problema, ver o que é doença, o que é sintoma, ver o que já foi feito, o que precisa de ser feito, isso é identificar. O terceiro é agir. O que é agir? Agir é colocar o plano na prática. Depois de compreender, identificar, colocar na prática. E ele começa a caminhar, fazendo diariamente com consistência. E o quarto é o acompanhamento. O acompanhamento é muito importante, como vocês puderam ver aí atrás. Um erro é fazer as coisas sem acompanhamento, porque a mulher começa a fazer sem acompanhamento, ela para de fazer porque não tem quem faça o seguimento, não tem quem faça os ajustes, porque durante o agir é preciso fazer ajustes. Se algo não está a funcionar, precisamos de ver por que não está a funcionar, fazer alterações, fazer ajustes, tirar coisas, colocar coisas, e tudo isso é feito durante esse acompanhamento, E tudo isso é para que possamos ter uma menopausa plena. Agora a pergunta é: o que custa? O que pode custar ter uma menopausa plena? Viver alegre, voltar a sorrir, voltar a ter ânimo, a ter vontade de brincar com os netos, de sair, de estar com as pessoas sem estar preocupada se está com calor, se está com mau cheiro. Qual é o valor que isso tem para cada uma de vocês? Qual é a importância que tem voltar a ter alegria? Aqui, mulheres com palpitações, mulheres que estão
há 16 anos, a Teresa está há 16 anos com calor, Teresa, 16 anos com calor. Isso é sério, é sério. O que é que vale? O que é que vale voltar a viver sem calor, voltar a viver normalmente, voltar a se encontrar dentro do próprio corpo? Porque uma mulher com todos esses sintomas praticamente já não é ela, não é ela que vive dentro do corpo dela. Sair para passear, ir à praia. Quem gosta de praia, ir à praia. Amanhã eu vou abrir pela primeira vez a mentoria Menopausa Plena. Eu vou explicar exatamente como funciona a mentoria. Eu vou explicar para quem é essa mentoria, vou explicar para quem não é a mentoria, vou explicar qual é o investimento que deve ser feito para essa mentoria. Vou também falar das condições específicas, ou melhor, as condições especiais para essa mentoria e por que é que ela foi criada. Amanhã vocês vão perceber e vão tomar uma decisão, e a decisão é vossa. Tudo isso vai acontecer amanhã. Feliz noite. Quero que vocês tenham uma noite maravilhosa, abençoada. Pensem nisso e a decisão é vossa. Até amanhã.